Olá, queridos ouvintes do nosso CesaCast. Continuamos por aqui com a nossa terceira temporada, que está falando sobre educação, um tema que faz parte da nossa rotina e também da construção do Cesa. Se você está chegando por aqui agora ou não trabalha conosco, prazer, nós somos o Cesa, um centro de inovação que há quase 30 anos forma pessoas e potencializa suas estratégias digitais das diversas organizações. No episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre educação e digital skills. Afinal, o que realmente são essas competências tão faladas atualmente e qual é o impacto delas no desempenho do profissional da atualidade? Além disso, falaremos sobre como as organizações podem investir em suas pessoas colaboradoras para que se mantenham competitivas no mercado. Isso e muito mais após a vinheta. Vem que tá massa! Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem topado aqui bater esse papo com a gente, tão relevante, né, sobre esse tema. Especialistas aqui em relação a isso. E ajudar nossos amigos ouvintes a entender um pouquinho mais sobre isso. Queria pedir vocês se apresentarem para a galera conhecer vocês. Massa. Eu sou Rodrigo Cursino, pode me chamar de Cursino. Ou Cursa. Ou Cursa, né, como eu sou conhecido aqui no Cesa. Hoje eu estou gerente de projetos educacionais na Cesa School, né, trabalhando com educação online e educação corporativa também. Né? Sou skatista nas horas vagas, um novo baterista também aprendendo um bocado, né? E isso é parte do processo, não só profissional, mas pessoal também, que é um aprendizado contínuo. Ter novos hobbies faz parte, inclusive, também da gente aprender cada vez mais. Muito bom, Cursa, bem-vinda. Valeu. Oi, gente, meu nome é Raíssa. É um prazer estar aqui. Hoje eu estou como Head de Vendas Digitais aqui dentro do Cesa. E, bom, diferente do meu amigo Cursino, com ótimos hobbies novos aí, acho que o meu hobby, eu sou uma apreciadora de vinho, eu poderia dizer. Que delícia! Então, eu tô mais ali para ficar sentadinha tomando vinho. E é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre educação, sobre transformação digital. Então, vamos nessa. Que ótimo, pessoal. Então, bom, vamos começar logo perguntando, né? O que todo mundo quer saber. Afinal, o que são essas digital skills e o que vocês poderiam citar um pouquinho pra gente sobre elas? Massa. Eu acho que antes da gente falar até um pouco, né, o que são as digital skills, é a gente dar um passo atrás e falar um pouco sobre o movimento da transformação digital no mundo e no Brasil, né? A transformação digital, ela já vem sendo discutida amplamente na academia e no mercado há muitos anos, mas se passou a ser um tema mais aquecido e está numa pauta prioritária das organizações, digamos que uns 2 anos antes da pandemia. Já vinha com esse movimento, inclusive aqui dentro do próprio Cesa, da Cesar School, a gente vinha aprofundando essas discussões, né? Trazendo para uma pauta da direção. Só que aí veio a pandemia. E a pandemia fez potencializar fortemente a transformação digital. Então, foi basicamente, ou as empresas se adaptam, ou elas não sobrevivem a um novo contexto de mercado, né? Então, realmente, o movimento da pandemia trouxe essa potencialização. E aí, quando a gente fala sobre transformação digital, aqui dentro do Cesa, a gente construiu uma visão sobre a transformação digital, né? Um posicionamento sobre esse tema. E depois de muitas discussões e muitos estudos, a gente trabalhou em 8 dimensões da transformação digital dentro de um índice de maturidade. Então, quando uma empresa ela acessa essas dimensões, a gente tem lá uma pesquisa, né, esse nosso índice Cesar de transformação digital. Inclusive, a gente tem dentro do site, é possível acessar e responder lá gratuitamente, que é transformação.cesa.org.br, e você tem um diagnóstico da sua empresa, em onde você está ali, o seu nível de maturidade na transformação digital. E aí, quando a gente criou essas dimensões, a gente começou a discutir muito o que são essas dimensões e quais são os impactos que elas trazem para as organizações de todos os tamanhos e de todos os setores. Não é uma transformação que ela é estrita a um segmento. E aí, falando um pouquinho do que são essas dimensões, a gente tem dimensões como, por exemplo, concorrência. Os concorrentes deixaram de ser óbvios.
dentro do mercado. Ampliou, né? Exatamente. Então, empresas que antes você considerava o seu concorrente, que você estava ali sempre ali, atento a uma adaptação, a mudanças, de repente, concorrentes começaram a surgir de lugares que você nem imaginava, que vinham de outros setores. Então, os concorrentes deixam de ser óbvios. A dimensão de consumidores, então, o comportamento do consumidor mudou muito com o passar dos anos, com o advento das tecnologias. Então, a forma como esse consumidor se comporta, a empresa precisa se adaptar para atendê-los, né? Os consumidores que são os nativos digitais. Então, onde é que esses consumidores estão? Eu preciso estar nessas plataformas, né? E, bom, são várias dimensões, mas, além dessas que eu citei, vem justamente as dimensões das tecnologias habilitadoras, e a dimensão de dados também e segurança. E aí a gente entra mais fortemente nas digital skills, essas habilidades técnicas potencializadas por essas tecnologias habilitadoras, né? Como inteligência artificial, big data, IoT, blockchain. E aí, como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia da organização? Como é que isso pode ser distribuído entre as áreas e colocado em prática ali no dia a dia? Muito bom. E a gente tendo como referência, né, as 8 dimensões, a gente vê que existem, né, todas essas que Raíssa trouxe, mas também a gente tem que ter o entendimento de que essas dimensões elas também estão em estratos dentro da organização. Né? A gente tem... São camadas, né? Exatamente, são camadas. Então a gente pode ter, por exemplo, tecnologias habilitadoras que habilitam operações, automação de operações de um nível tático operacional. A gente pode ter, por exemplo, o uso de Big Data e IA para basear a tomada de decisão estratégica do nível aqui de C-Level, diretoria executiva, por exemplo. Então, essas tecnologias habilitadoras, elas podem ser usadas e devem ser usadas naturalmente dentro dessas camadas, né, da organização. Né? E, além disso, as tecnologias, aí, dentro do processo de transformação digital, ela vem muito habilitar novos modelos de negócio, novas formas de interação com o consumidor. Né? A pandemia ela deu esse impulsionamento, né, nesse processo como um todo e forçando, de certa forma, os profissionais e as empresas, né, a caminharem no entendimento mais profundo sobre tecnologias habilitadoras. Né? Antigamente, para a gente ter uma mudança, né, dentro de uma indústria, a gente tinha um tempo muito longo, né, de transformação. Hoje, surgiu esse ano o chat GPT. Né? O famoso GPT. Exatamente. E o quanto de transformação essa tecnologia já trouxe em várias profissões, em várias indústrias. O impacto, né? Eu acho que assim, a relevância, o impacto, mesmo aquela, né, aquele setor, né, ou aquela empresa que não utiliza necessariamente, né, a parte de digital skill, já ouviu falar do ChatGPT e já começou a entender o que é isso, me impacta, o que é isso fazer relevância no meu negócio. Né? Exatamente. Então, IA, né, inteligência artificial, já se fala há muito tempo, já se tem pesquisa há longos anos, já se usa, se aplica nas indústrias, mas o ChatGPT, que é uma aplicação de IA, trouxe uma revolução, e a gente está falando do ChatGPT por ser o mais popular agora, no momento, hype. Mas existem vários outros que estão dentro de um processo desse de transformar as profissões em si. Né? Então, alguém que trabalha com produção de conteúdo, por exemplo, né, Raíssa? Hoje em dia já não se vê sem um apoio desse, de uma tecnologia que traz ganho de produtividade, que traz ali um trabalho que muitas vezes era de um esforço maior, e claro que as profissões elas vão se adequando ao uso da tecnologia como ferramenta, né, como apoio. Né? Então existe refinamento, existe todo um trabalho ainda do humano, né, que é necessário. Mas olhando para as digital skills, a gente tem, como a Raíssa trouxe, né, tecnologias que habilitam. Né? IA, a gente acabou de falar. Olhando para a indústria, por exemplo, internet das coisas, então o uso de sensores dentro de uma linha de produção para que eu possa monitorar com segurança, gerando dados para uma tomada de decisão mais assertiva. Né? Então eu tenho lá numa esteira de produção de um veículo, por exemplo, vários sensores que podem trabalhar
né, com essa geração de dados, com entendimento de medição de qualidade, por exemplo, daquilo que está sendo produzido. Então, a gente tem uma série de cases, né, dentro das indústrias que usam desse tipo de tecnologia, né? E aí, eu acho que é interessante citar, até trazendo um pouco do exemplo de agora da IA e do uso do ChatGPT, o quanto é importante a gente discutir uma tecnologia habilitadora trazida para o dia a dia de forma muito prática. Sim. Então, enquanto educação, né, na Cesar School, a gente vem discutindo muito como é que a gente pode desmistificar certas tecnologias e o acesso a esse conhecimento, né? Então, existe um viés técnico, então, pessoas que são especialistas em ciência da computação, em engenharia, e como é que eu, munido da inteligência artificial e de tecnologias habilitadoras de uma maneira geral, posso construir melhor o meu trabalho, os meus projetos, impactar negócios, mas eu não sendo uma pessoa da área de tecnologia, não sendo uma pessoa com a formação técnica, será que é para mim? Será que é possível? Onde eu me encaixo nisso, né? Exatamente. Então, acho que a própria inteligência artificial, a gente vinha com essa discussão de a gente precisa trazer para o dia a dia e não trazer aquela coisa futurista, robotizada. Super técnica, né? Exatamente. Não, isso tá distante, isso não vem para o meu dia a dia. Como é que eu posso usar? Eu, como um redator, publicitário, como é que eu posso usar isso, né? E aí ela vem popularizando especificamente o ChatGPT, trazendo ali para o dia a dia que, claro, setores diversos podem utilizar. Mas trazer esse acesso, desmistificar que a inteligência artificial ela pode estar ali ao seu alcance de uma maneira prática e gerando valor para o trabalho, né? Potencializando as tarefas, trazendo mais eficiência, etc. E aí, fazendo um jabá, certo? Quem estiver assistindo aí pode se aproximar mais, ser aluno nosso. A gente tem alguns cursos, né, relacionados a isso que Raíssa trouxe, né? Um deles é o Tech for Non-Techs, que pelo nome a gente já Muito traz bom. essa... Eu fiz esse curso, inclusive. É legal. excelente. E aí, justamente com esse objetivo de fazer um letramento sobre transformações, tecnologias habilitadoras para a transformação digital, né? Então, lá a gente trabalha 5 tecnologias, né? E a gente tem tido, não só, né, as pessoas que procuram a Cesar School com esse objetivo, né, de aprender minimamente sobre essas tecnologias, mas as empresas também na educação corporativa têm procurado essa formação e outras, né, dentro da Cesar School, com esse objetivo de balizar o conhecimento, né, de fazer com que as pessoas de sua operação entendam que essas tecnologias existem, como é que elas podem ser aplicadas no dia a dia e desmistificando esse lance de que eu preciso ser um cientista de dados para trabalhar com a cultura de dados. E isso não é verdade, né? Eu posso me utilizar desse tipo de tecnologia na tomada de decisão do dia a dia, nas reflexões sobre evolução de um produto digital, por exemplo, a partir de análise de dados. Então, eu não preciso ser o ultra expert, ultra técnico dentro de uma atuação para que eu possa usar, né, esse tipo de tecnologia. E era, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Se existe alguma preleção em termos de setores que podem estar utilizando mais no dia a dia as habilidades digitais, né? Porque a gente já entendeu a importância que traz para a organização e para a vida de um indivíduo, né? Das pessoas colaboradoras. Mas não existe, então, essa preleção, né? Qualquer setor pode estar aplicando isso. Não. Né? E aí, acho que já puxando, né, um pouco do que a gente falou da parte de produção de conteúdo, então, hoje eu atuo diretamente, né, aqui dentro do Cesar, com marketing e com vendas, e eu não consigo imaginar um trabalho mais daqui para frente de marketing e vendas sem uso de tecnologia, sem uso de dados, sem acompanhar métricas. Acho que há muitos anos o marketing, a publicidade ainda tinha coisa de não, ali é a campanha criativa e menos métricas. Hoje não é possível mais a gente voltar, né? E acho que uma coisa que se discute bastante também é que a velocidade com que as coisas mudam nunca vão voltar a ser como era antes. A velocidade nunca vai ser igual a como já foi. Sempre vai ser mais rápida.
Então, a gente não tem como voltar no tempo e voltar atrás. Então, a gente já trabalha muito com dados hoje, acompanhando métricas, com plataformas diversas para entender a performance das campanhas, onde estão os nossos clientes, como é que ele se comporta e como é que a gente pode tomar melhores decisões com esses dados, né? Então, marketing vendas, para quem tá assistindo aí, tá nos ouvindo e que trabalha com isso, acho que concorda que é um caminho sem volta. E, na verdade, a gente cada vez mais vê novas plataformas, novas tecnologias, empresas surgindo no mercado para atender esse setor. E aí também tem a área de RH, né, aqui, capital humano, que Paty faz parte, que também vem se transformando, né, vem fazendo uso de diversas tecnologias em diferentes frentes do capital humano, né, recrutamento e seleção, admissão, e aí, inclusive, tem empresa aqui dentro do próprio Porto Digital que trabalha com recrutamento através de inteligência artificial, melhorando o trabalho do RH, podendo alcançar uma análise de currículos com muito mais velocidade e um grande volume que a pessoa ali, o ser humano sozinho, ia levar muito mais tempo para fazer. Auxiliando, por exemplo, indústrias que têm seleções em larga escala, né? Você estava falando aí, Rai, eu estava justamente pensando nisso, né? Hoje, dentro da minha área de capital humano, né? De recursos humanos, gestão de pessoas, eu não consigo pensar realmente na possibilidade de não ter mais essa habilidade digitais aplicada, né? O quanto que isso auxilia, né? Por exemplo, uma gestão de desempenho, acompanhamento dessa jornada desse colaborador, né? A gente está utilizando muito isso dentro do nosso dia a dia. Exatamente. Eu estava escutando vocês e lembrando aqui de outros casos. Veja, eu acho que nenhuma indústria vai sobreviver. Isso não é futuro, né? Como a gente gosta de desmistificar, né? São coisas presentes. Quando tu falou de velocidade, tudo muda muito. Aí o meu tom professoral aqui, né? Lembrando mais de slides e de disciplinas. A gente tem, não hoje, né? Isso é da década de 90 já, o mundo VUCA e mais recentemente o mundo BUNny, né? E além da velocidade, né? Tudo muda muito rápido, né? Tudo é muito volátil hoje em dia. As tecnologias elas estão evoluindo também de uma forma muito acelerada, né? O comportamento do consumidor também é outro, né? Hoje em dia, o poder que ele tem hoje de decisão, se eu vou nesse streaming ou naquele, se eu vou nessa solução aqui de um produto que eu queira comprar ou naquele outro, tá colocado ali, ele é o que detém o poder efetivamente, e as empresas é que têm agora que monitorar muito bem as métricas, fazer um acompanhamento com benchmarkings, pesquisas, estudos, para poder ter o melhor produto, o produto que entrega mais valor, né? Então, usar efetivamente as tecnologias digitais, né? Essas habilidades digitais que vêm embutidas, né? Como parte dessas tecnologias para isso. E aí outros exemplos só de indústria que a gente estava falando antes, eu não podia perder o gancho do VUCA aí. A gente estava num cliente recentemente e ele explicando lá o processo, né? E uma das coisas que me encantou muito é o uso de IA para monitoramento de espécies na Amazônia. Então, e não só monitoramento, mas identificação, porque a variedade é tão grande que eles identificam insetos, besouros, Nossa, enfim, que incrível. a partir de tamanho de asa, né? E de características específicas. Então, uma IA está acelerando um trabalho que era muito mais demorado, né, nesses processos deles. Então, a gente está falando aqui de uma área bem particular. Bem específica, né? Bem específica, isso. E aí, trazendo também a questão da indústria 4.0, a gente lançou recentemente um e-book falando sobre educação e indústria 4.0, né? Então, como é que a indústria vem se transformando com o advento das tecnologias, como é que vem, né, evoluindo e como é que elas precisam se adaptar para essa nova realidade com seus colaboradores. Então, não só quem está lá no chão de fábrica, na engenharia, mas as demais áreas de back-office, de apoio, estratégia. Então, como é que vem essa adaptação? Então, fica a dica aí também para baixar o e-book. Inclusive, vamos deixar disponibilizado para vocês. Tá muito bom, ela tem vários dados. E aí, eu resolvi trazer um dado aqui específico que saiu. Foi da CNI em 2022. Veja só, até 2025, o Brasil precisa qualificar 9,6 milhões de pessoas em ocupações industriais, focado em hard skills. 1 ano e meio.
Exatamente, daqui a 1 ano e meio. E aí, assim, a gente olha um volume enorme. Aham. E se percebe o Sim. potencial realmente que a indústria brasileira tem de capacitação. E aí, as hard skills, numa indústria 4.0, a tecnologia está lá, latente, extremamente necessária. Isso. Outros segmentos, né? Não sei se você vai querer falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 também, mas o setor financeiro é um setor também que está lá lado a lado junto à tecnologia, isso só se potencializa. A gente vem conversando muito com o mercado e com clientes, né, sobre o assunto, e o setor de saúde também, Sim. né? Então, a gente tem alguns parceiros, né, alguns hospitais, referências, que a gente vem conversando, então, como é que o uso das tecnologias, inclusive da inteligência artificial, é trazido para a pauta de pesquisa científica médica. E a questão da ética para os médicos, né? Então, a gente vem, inclusive, tem uma novidade por aí que eu ainda não posso contar. Eita, não vamos receber spoilers dos nossos CesaCasters? Estamos ainda numa construção, mas é uma área que a gente vem olhando aí com muita atenção, que a gente deseja... Área de saúde, né? Área de saúde, que a gente deseja se aproximar. Então, eu traria especificamente esses 3 setores como setores que já fazem uso de tecnologias, mas só tem a potencializar de forma muito intensa no curto espaço de tempo. E que, apesar da Rai ter citado aspectos mais técnicos, né, a hard skill, também amplia para soft skill, né? Totalmente. Especialmente quando a gente olha para a indústria 4.0 de uma forma geral, né, Cúcia? Total, veja, a Raíssa começou, né, falando das dimensões da transformação digital, né? O papo da gente partiu dali. Quando a gente olha para as dimensões, a tecnologia é uma delas, né? Dados, as tecnologias habilitadoras como um todo, consumidores, concorrência, mas a gente tem 2 dimensões que para mim me chamam muita atenção nesse sentido de soft skills, que são processos e pessoas. E cultura e pessoas, né? Sim. Então, transformação digital, ela é habilitada a partir de tecnologias, como a gente falou, mas feita por gente, né? Então, as skills, né, soft skills, elas são muito importantes nessa jornada também, né? Uma pesquisa que a gente sempre gosta de falar, e Raíssa trouxe uma outra que projeta para 2025, e essa também projeta para as profissões, né? Que soft skills a gente precisa ter até 2025, isso é uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, e ela traz aqui, ó, pensamento analítico e crítico, pensamento de inovação, aprender ativamente. Então, isso são todas soft skills que trazem uma centralidade no aprender e aprender para inovar, né? Então, a gente tem esse olhar, né, de desenvolvimento de soft skills também. E aí tem outras, análise crítica, criatividade, liderança, enfim, e o uso da tecnologia para monitoramento, né? Mas aí, trabalhando muito já uma parceria ali da habilidade comportamental com o uso da tecnologia. Mas as soft skills, elas são mega importantes. A gente também investiu, aí outro jabá, a gente investiu também pensando nisso, né, em algumas formações de soft skills, né, estão disponíveis no site da SESA School. A gente pode deixar aqui o link do portfólio como um todo também, para quem quiser. Mas a gente também tem visto um investimento muito grande das organizações, não só num letramento digital, né, um letramento sobre tecnologias habilitadoras, mas também um olhar sobre comportamento, né? Como é que a gente consegue ter uma pessoa que tem mais propriedade sobre o que faz, né? Tem um sentimento de ownership, trabalha uma liderança que não é uma liderança necessariamente comando e controle, é uma liderança situacional, uma liderança baseada no exemplo. Enfim, a gente tem toda uma jornada, né, de comunicação que são ferramentas importantes, né? São capacidades importantes para o trabalhador do conhecimento, né? Para o colaborador dessas empresas. Realmente são coisas que andam juntas e a gente ouve muito dos nossos clientes maravilhosos, quando a gente está falando sobre educação corporativa, né? Treinamentos, atualização, sempre 2 caminhos que andam de forma paralela. Então, as hard skills que precisam estar constantemente sendo atualizadas, né? Com esse advento da transformação, mas as soft skills, elas nunca deixam de ser
trabalhadas, melhoradas, lapidadas, né? E aí, eu trouxe também aqui mais um dado que saiu no Global Trends Report do LinkedIn em 2019, que 95% dos gestores de recrutamento e seleção, foi uma pesquisa grande que eles fizeram, 92% acham que as soft skills são igualmente importantes, se não mais, que as hard skills. Então, a gente não tem como estar falando de digital skills no mundo de transformação sem estar falando das soft skills, né? Então, principalmente no modelo de trabalho remoto, híbrido, o encontro de diferentes gerações, né? Lidar com tantas mudanças, com um mundo que muda muito rápido, prioridades dentro de um contexto de negócio ou dentro de uma área que mudam, novos projetos. Adaptabilidade, né? Adaptabilidade. Então, isso precisa estar muito bem lapidado, andar de forma conjunta e não só olhar ali para minha hard skill, vou fazer essa atualização, vou mergulhar e, de alguma forma, negligenciar ou deixar um pouco de lado. Porque como é que você vai conseguir defender o seu projeto, argumentar, se articular, fazer com que aquela mudança vá adiante? Você acaba se frustrando, né? Então, realmente, uma coisa ela precisa estar muito conectada à outra. Você falou em relação à educação, né, Rai? E o papel que ela desempenha na digital skills, né? Qual é esse papel de impacto, pensando, por exemplo, nas iniciativas e até mesmo no formato de ensino? Tá, vamos lá. A educação corporativa, né, ela não pode ser vista assim como um evento único, vamos dizer. Ela não é um tiro curto, não. É uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, né? Então, a gente não pode olhar essa atualização, a educação, como eventos pontuais dentro de um contexto organizacional. ChatGPT, então agora vai ter que todo mundo parar e entender esse assunto. Calma. Vamos primeiro para os porquês e para quê. Né? Então, por que eu vou investir nesse novo conhecimento, nessa nova tecnologia? Ela vai ter alguma prática no meu dia a dia? O processo de aprendizado dentro de uma corporação, quando eu de fato vou poder pegar aquele aprendizado para aplicar em algo prático do meu dia a dia, resolver problemas dos meus processos, por exemplo, aí sim o aprendizado, ele tem um outro valor, vamos dizer assim, porque eu vou poder aplicar ali, eu vou poder resolver os meus problemas, né? Que é uma coisa que a gente traz muito nas nossas formações, é realmente poder resolver problemas reais em sala de aula. Porque eu assimilo de uma forma muito mais rápida, eu vou estar colocando em prática e eu ainda vou poder ali ensinar, trocar e discutir com o meu colega sobre aquele assunto. Vendo o impacto, inclusive, que se tem, né? Da minha atuação, por exemplo, da atuação do meu grupo, né? Isso é incrível. Quando eu vim aqui para o César e eu conhecendo melhor a César School, né? Eu fiquei maravilhada, né? O próprio curso, inclusive, que foi que me contextualizou desse formato de ensino muito incrível mesmo. Inclusive, tem nome para isso, né? Que é o PBL. É isso aí. Que é o Problem Based Learning, né? Na César School, especificamente, a gente adota, né, não só o PBL, mas metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Né? Então, as nossas ofertas educacionais, elas estão empacotadas com essa base, né, metodológica, vamos dizer assim. Eu queria ir um pouquinho em cima também de formatos, né? Eu acho que o que Raíssa trouxe, né, de entender o porquê que a empresa precisa, né, de educação corporativa. A gente está falando aqui de digital e soft skills, e as empresas procuram a gente, por exemplo, para levar um curso de letramento sobre tecnologias habilitadoras, por exemplo. Certo, mas o curso por si só, ele não é suficiente, porque aí a gente vai trazer teorias, estudos de caso, etc. Mas como é que eu contextualizo no teu negócio? É isso né? aí. Então, quando a gente faz um projeto, né, de educação corporativa, a gente tem muito esse cuidado de buscar entender qual a razão daquela contratação. A entrega de valor, né? A entrega de valor lá na ponta. Então, beleza, vocês querem aqui que a gente faça uma formação para que as pessoas conheçam sobre as tecnologias. Tranquilo. Mas como é que a gente pode fazer aqui para refletir sobre o uso dessa tal tecnologia no dia a dia de trabalho dessa organização, né? Então, a gente busca, né, trazer formatos diferentes também. Tem os cursos 100% assíncronos, né, os cursos online, mas a gente
preza muito por fazer uma costura meio híbrida, né? Que a gente possa ter tanto o uso daquela formação online, mas a gente tenha também um espaço de discussão, o uso daquela inteligência coletiva formado a partir dos colaboradores que estão ali, né? E refletindo sobre o seu dia a dia de trabalho. Então, como é que eu uso dados, como é que eu crio uma cultura de dados a partir dessa área específica que toma decisão frequentemente a partir de dados do mercado ou de dados internos ou até na combinação dos dois, né? Então, esse trabalho meio que de alfaiataria, sabe? De a gente criar essa solução que vai ser única para aquela empresa, é muito bacana, né? E a gente cria jornadas formativas, né? Então, muitas vezes a gente diz, olha, massa que você quer falar sobre tecnologia, mas associado a essa tecnologia, comunicação e sei lá, liderança, é bacana que você case aqui junto numa trilha formativa dessa, né? Numa jornada formativa. Então, a gente faz muito desse olhar também de desenho, né? De como é que a gente entrega aquele processo de aprendizagem para a organização, né? E eu acho que como é importante o fato, né, da empresa, o setor da empresa de educação, né, de treinamento, perceber através ali dos objetivos estratégicos da empresa o que é importante ser desenvolvido, mas as pessoas estarem também abertas ao novo, a esse aprendizado, né? Ao processo enfim, o processo do aprender, né? E aí, eu trouxe mais um dado aqui de uma pesquisa, dessa vez pelo Salesforce, que é uma plataforma americana conhecida no mundo todo, né? Que foi um levantamento feito também no ano passado e mostrou o seguinte, que 28% dos trabalhadores de todo o mundo estão ativamente envolvidos em aprender digital skills. Sendo que 76% deles sentem que não têm os recursos necessários para desenvolver essas habilidades. Então, incrível, né, esse número. Não, demais. E aí, isso mostra a relevância da importância das empresas estarem atentas a essas necessidades de adaptação, de transformação e do porquê e do impacto do uso das digital skills e, de fato, estimular esse aprendizado dentro dessa organização, trazer recursos, né, proporcionar esse acesso à educação, a treinamentos de qualidade e haver um acompanhamento. Não é somente trazer, faça isso daqui, e aí você tem que ter um acompanhamento de como aplicar, de como é que está sendo o impacto disso, essa mensuração desse trabalho e desse assunto, né? E aí, tem uma frase de Silvio Meira que eu adoro trazer. Silvio tem várias frases, né? A gente sempre usa patrão, aqui como... um dos fundadores aqui do César. Como referência. E aí, foi uma frase que ele começou a trazer muito durante a pandemia, com tantas mudanças, né? Que é a capacidade e a importância que as pessoas precisam ter de aprender, desaprender e reaprender, né? Então, as coisas... Não existe mais aquela coisa do... terminei os meus estudos, agora eu não preciso mais. Precisa. Sim. Precisa. Você vai sempre continuar estudando, os assuntos são mutáveis, eles evoluem, então a gente precisa estar aberto sempre ao novo. Então, aquela tecnologia, aquela linguagem de programação que era muito forte e usada há 10, 15 anos, hoje já tem uma outra linguagem que é mais ali adaptada para aquelas novas tecnologias, para aquela realidade. E aí, acho que isso tem, clara a relação com o lifelong learning. É o aprendizado contínuo, né? Então, não é só aquele fato isolado, não é aquela corrida de 100 metros, é de fato uma maratona para o resto da vida. Verdade. Exato. E a gente olhando aí para o indivíduo, né? Para a pessoa que colabora dentro de uma organização. Ela precisa, enquanto profissional, né? Olhando para a sua carreira, ter todo esse entendimento de que não vai parar, né? De aprender, de estudar. E aí, voltando naquelas habilidades do Fórum Econômico Mundial. Aprendizado contínuo e o uso de estratégias de aprendizagem. Então, a pessoa, o profissional, enquanto indivíduo mesmo, ele vai precisar ter essa skill. Não dá para parar de aprender, certo? E as organizações têm um papel muito forte de sobrevivência também, porque se ela tem colaboradores que não têm esse tipo de habilidade e que ela não estimula também que exista,
né, vai tender aí a ter um déficit, né, de conhecimento, de habilidades e, consequentemente, um impacto na sua competitividade enquanto organização. Vai ter perda de benefício, né? Porque a gente sabe o quanto que a educação em digital skills traz para a pessoa colaboradora, né? Como vocês trouxeram. Sim. E aí, Raíssa trouxe o lance, né? Uma linguagem de programação há muito tempo e tal. Hoje já é diferente, né? A gente tem alguns projetos, né, que algumas empresas têm chamado a gente para colaborar, né, nesse sentido, que é de requalificação, né, de alguns conhecimentos, né? Então tem um programa que eu gosto bastante, que é o Next, Eu amo. aqui do César, né, que ele tem turmas abertas e turmas corporativas também, né, e é um olhar de requalificação e às vezes até de reposicionamento de carreira, né, de migração de carreira. E onde a gente ensina a pessoa a programar, né, do zero, né, a partir do zero em linguagens de programação tem uma galera, inclusive, modernas. que transita de carreira e vem para o Next, né, aqui pro César, para justamente fazer essa transição com mais robustez, né? Exatamente. Trabalhando aqui também dentro de projetos, né? E a gente tem empresas que procuram a gente para rodar o Next dentro das organizações, né? Requalificando pessoas que estavam em papéis que hoje talvez tenham sido ressignificados, né, a partir de uso de uma tecnologia ou de repente de processos que mudaram, né, e essas pessoas, né, engenheiras, advogadas, administradoras, aprendendo a programar, né, que é uma digital skill, né, então aprendendo a programar para uso dentro do seu dia a dia. E tem também pessoas que precisam aprender a programar porque dentro da sua própria profissão, a gente falou da área médica, né? A gente tem cada vez mais uso de tecnologias importantes que essas digital skills, elas não são uma requalificação, né? Eu não vou mudar a forma como eu faço, mas eu vou fazer melhor com aquela tecnologia. Então, eu aprendendo aquela habilidade nova, eu vou conseguir ser um melhor profissional da minha área de formação, né? Isso, inclusive, é uma particularidade nossa, né? Enquanto César School, de ser farol, né? Para as pessoas colaboradoras nesse sentido. E também parceiros, né? Dos nossos clientes, como você contou, né, Rai? Para poder estimular isso dentro deles, né? A gente já falou de alguns, como, por exemplo, o curso de Tech for Non-Techs, o Next. Tem mais algum outro que vocês queiram destacar aqui que faz esse auxílio quando a gente pensa em educação corporativa para Digital Skills? Olha, eu acho que, ainda mais com o cursinho aqui, que é um mestre em agilidade organizacional, a gente tem vários cursos, Paty, focado no tema de agilidade. Então, como é que a gente pode trazer a mentalidade ágil para dentro de uma organização, para dentro de um time? Adotar práticas, rituais, métricas ágeis para impactar o negócio. Então, a agilidade, inclusive, vem sendo um tema muito discutido, né, enquanto uma digital skill, de forma transversal para diferentes setores, inclusive na indústria 4.0, né? Então, reforçando aí um pouquinho esse nosso conteúdo recente que saiu. E a gente tem vários cursos, principalmente na modalidade online, para que, inclusive para um âmbito corporativo, seja ali adequado para diferentes horários e rotinas de empresas, né? E escalas também, né? E escala também, então empresas de diversos setores e tamanhos podem fazer uso ali de práticas, adotar determinadas métricas que vão tornar o trabalho ali mais eficiente, vai trazer mais velocidade na tomada de decisão, vai trazer mais organização de processo. Então, é uma grande otimização assim, que é trazida e é proporcionada através dessas formações. Isso. Na agilidade, ela está na dimensão de processos, né, da transformação digital. Então, é importante a gente fazer esse link de entender que ela está como, né, uma das verticais, mas ela é transversal, né? A gente pode fazer uso, né, de práticas, né, da forma de pensar, da forma de agir, da agilidade, dentro de várias camadas, né, da operação até a estratégia da organização, e usar mecanismos, ferramentas como métricas ágeis, OKRs, para poder ser ali uma estrutura de execução daquela estratégia ágil, né? E eu acho que outra coisa bacana também de a gente enfatizar, está dentro do portfólio também dos cursos online e das ofertas que a gente tem customizadas também para as organizações, é a parte de pensamento de design como estratégia, né? Como estratégia para inovação.
Então, a gente também tem um portfólio bacana sobre inovação e design, ele está ali como âncora, né, nesse processo de método, né, de prática, de ferramenta para processos de inovação, para processos de criação de novos negócios, para um processo de experimentação, de aprendizagem ativa de negócio, de modelos de negócio, de contato com o consumidor, né, com o usuário final, entrega de valor. Então, a gente tem, né, portfólio, né, disponível para isso. Dentro da modalidade online, a gente tem essas características que a Raíssa trouxe, né, da facilidade de acesso, né, aos cursos, da possibilidade de eu fazer dentro de uma dinâmica de vida ou de carreira que eu tenha. As organizações, elas podem usar num processo também muito de escala, né? A gente está hoje com uma das organizações que a gente atende, trazendo uma escala que para a gente é pequena ainda, mas para 150 colaboradores, né, de uma só vez. Então, a gente consegue fazer algo também numa escala mais ampla. O impacto, né? E também existe a temática de dados, que assim é uma pauta estratégica. As empresas, elas não podem hoje seguir no modelo que elas não estejam usando dados para tomada de decisão. O achismo não tem vez mais. E a gente tem alguns cursos voltados para análise de dados, tanto para quem é da área da engenharia, né, e trabalha com dados, machine learning, quanto para quem não é, né? Então, aquele ponto que eu estava trazendo no início, né, de eu ser da área de tecnologia, eu não sei, será que essa tecnologia é habilitadora para mim? E a gente tem tanto cursos de pós-graduação, né, que é uma formação de ensino superior, quanto cursos mais rápidos, que você vai ter o contato, você vai se sensibilizar, entender o conceito, praticar, e no dia seguinte você já pode levar para o seu dia a dia e começar por você a puxar essa transformação na tua área. Massa, galera. A gente vai deixar aqui, mais uma vez, né, informando o nosso portfólio, vai estar aqui nesse nosso post. E, bom, a gente tá chegando no final aqui nesse bate-papo muito massa, a gente poder entender um pouco mais o que são digital skills, a relação com a educação corporativa e como também o César aplica isso junto com nossos parceiros, né, os clientes, e também como pode oferecer para você esse improvement, né, essa melhoria dentro da sua área. Chegamos aqui ao final desse episódio. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês, pessoal. Fiquei aqui uma aula, né? Eu estava aqui muitas vezes esquecendo, inclusive, de interagir, porque eu estava aqui aprendendo, inclusive, cada vez mais, né? Rodrigo Cursino, que é gestor de projetos e produtos educacionais, que também parceirão aqui da nossa área de capital humano. Cursa, obrigada por estar aqui com a gente. Valeu, Paty. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Um beijão. Beijão. E com a Raíssa Garifalax, nossa... Tenho dificuldade de dizer o nome de Rai aí. Head de Vendas Digitais, uma fofa parceira também aqui do nosso time de Capital Humano. Rai, obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Meu primeiro podcast, tá? Então, assim, Sério? estou aí à disposição pra gente trocar mais. É sempre massa poder falar sobre transformação digital e educação. Nossa, a gente vai deixar também aqui no link do post o @ deles, tá? Dos perfis, caso queira trocar, né, uma ideia a mais, tirar algumas dúvidas, vocês podem também pingar aí a galera. E também agradecer a vocês que ficaram aqui conosco, discutindo esse tema tão relevante para o crescimento de qualquer empresa e para a vida dos profissionais também. Gostaria de pedir para que você continue aí se engajando na nossa temporada sobre educação, acompanhar o César Cast. A gente também tem outras 2 temporadas e outros episódios também sobre diversos temas, e também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se tem alguma sugestão, um comentário a fazer sobre o assunto, ou mesmo uma crítica, chega mais. Manda um e-mail pra gente no podcast@cesar.org.br ou nos procura nas redes sociais para mandar aquele teu recado. Bora, Dali? Até mais!